What's up, guys? E aí, tranquilo? Bem-vindo aqui à nossa aula sobre substantivos no plural, beleza? Então, se tu tá seguindo aí de ordem cronológica aí no curso aí, pela ordem que eu tô postando, eu acredito que esteja fazendo muito mais sentido para você, beleza? Então, se você chegou até aqui e ainda não assistiu os primeiros vídeos, te recomendo assistir, beleza? Vai fazer muito mais sentido. Então, a gente vai aprender aqui como que a gente usa substantivos no plural, beleza? Em inglês, normalmente a gente faz isso adicionando o S no final da palavra, como todo plural, como a gente já conhece até mesmo em português. Mas, será que é sempre assim? Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que funciona, beleza? Então aqui a gente adiciona, como eu te falei, o S no final da palavra quando a gente quer formar o plural de substantivos. Então, se eu tenho aqui a palavra, eu peguei aqui uma palavra bem simples, bem tranquila. Essa é a regra básica, beleza? Book. Então essa palavra, book, livro, a gente se adicionar um S, a gente obtém a palavra books, beleza? Desculpa a gaguejada. Se a gente tem a palavra cat, gato, se a gente adiciona um S, cats, gatos, beleza? Então, no substantivo, o que seria um substantivo? É uma palavra que ela nomeia ou identifica, beleza? Pessoas, lugares, coisas. O substantivo ele é bem abrangente, ok? Então, ele é a base da frase, tá? Então, geralmente é o sujeito, um objeto, e também existem vários diferentes tipos de substantivo, ok? Então, se você quiser anotar isso daí, é muito interessante, que aí você vai saber diferenciar mais. Então, existem substantivos concretos e substantivos abstratos. Max, o que seria isso, cara? Então, os concretos é aquilo que tem existência física, concreta. Então, a gente tem cachorro, livro, praia. Então, o que existe de fato, não é? Negócio físico, concreto. Agora, um substantivo abstrato se refere a ideias, sentimentos, qualidades, como se fosse, por exemplo, amor, liberdade, tristeza, felicidade, beleza? Então, empatia. Então, isso aí são substantivos abstratos. Então, resumindo, recapitulando, substantivos concretos, físicos, alguma coisa concreta que existe de fato, e substantivos abstratos se refere a ideias, sentimentos ou qualidades, beleza? Aquilo que não é tangível, ok? Então, aqui a gente tem regras gerais de formação do plural, beleza? Como eu acabei de falar, se a gente tem a palavra book ou cat, a gente adiciona um S ali no final, fica books, cats, ok? Então, aqui uma dica que eu vou te passar, ok? Eu acredito que eu não tenha colocado no slide. Eu coloquei sim, que bom. Então é o seguinte, para palavras, cara, anota isso aí, é muito importante você saber disso. E é muito interessante que você vai aprender a diferenciar e usar, ok? Então, lembra que eu estava te falando que aquilo lá do books, cats, aqui é da forma básica, ok? De como a gente forma um plural de um substantivo. Aqui, a gente vai ver algumas exceções, beleza? Então, anota aí. Para palavras que terminam em S, X, CH, SH ou Z, a gente vai adicionar um ES. A gente não vai adicionar um S, ok? Então, para tornar um plural em palavras que terminam com S, X, CH, SH ou Z, em vez de um S, vamos adicionar um ES. Por exemplo, bus, ônibus. Bus termina com S, não é? Se bus termina com S, a gente quer falar mais de um ônibus, o plural de ônibus, a gente vai falar buses, beleza? A gente não vai colocar tipo B-U-S-S, não, a gente vai colocar B-U-S-E-S, então buses. Fox, fox termina em X, se eu quero colocar no plural, fica foxes. Church, igreja, se eu quero colocar como igrejas, a gente vai falar churches, beleza? Então, sendo essas palavras terminadas aí, tendo essas letras aí no final delas, a gente vai adicionar um ES, beleza? Agora, se o substantivo termina em Y e há uma consoante antes da letra, então por isso que eu te falei, é muito importante você assistir as últimas aulas. Se eu não me engano, na primeira ou segunda aula, eu já te ensinei
Eu já te ensinei a diferenciar uma vogal de uma consoante, beleza? Então, antes da letra Y e tem é uma consoante, a gente vai trocar o Y, você vai esquecer, tira o Y e vai colocar IES, beleza? Então, por exemplo, a gente tem a palavra baby, bebê, termina em Y, não é? E antes do Y é a letra B, uma consoante, então a gente vai tirar somente a letra Y e vamos colocar IES. Pronto, você obteve o plural de bebê, que é bebês, que daí em inglês vira babies, beleza? Outro exemplo que eu coloquei ali para você, city. A gente, antes do Y, tem uma consoante, um T, então vai virar cities, ok? E por último, se o substantivo termina em O, ou letra O, como alguns falam regionalmente, a gente se adiciona o S ou o ES. Mas a maioria das palavras segue a regra de adicionar ES, beleza? Então, se tem tomato, vira tomatoes, ok? Com ES no final. Nada de só tomato e um S no final, não, ok? Mas a gente tem alguns casos como photo, que no plural fica photos, ok? Então, como eu te falei, o contexto varia bastante, beleza? Depende do que você está falando e depende do que você quer falar. Beleza? Então, aqui a gente tem os Quick Exercises, exercícios rapidinhos, beleza? Então, se quiser, pode colocar nos comentários aí ou anotar no seu caderno. Escreva aí essas palavras aí, ó, essas 5 palavrinhas que eu separei para você aí, no plural, beleza? E, se tiver alguma dúvida, pergunta pra gente, ok? Então, ó, thank you so much e see you later. Bye, bye.